Olá, pessoal! Hoje eu vim responder uma dúvida que é bem recorrente aqui em alguns vídeos do canal, em especial naqueles vídeos que eu falo sobre hidrocefalia. Então, se você tem dúvida ainda sobre o BPC, fica nesse vídeo que eu vou te esclarecer tudinho. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir para o vídeo. Você já está inscrito aqui no canal? Se não está, se inscreva. E também ative o sininho de notificação para você saber quando nós postamos vídeos aqui semanalmente. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do assunto e levar aí para mais mães que também estão precisando de esclarecer, né, a respeito desse e também de outros assuntos que nós abordamos aqui. Mas vamos lá. Eu sempre recebo um questionamento, o seguinte: a hidrocefalia, ela dá direito ao benefício? Antes de responder, é interessante a gente entender o que é o BPC. A sigla BPC, ela vem de benefício de prestação continuada, que é um benefício disponibilizado pelo INSS para pessoas que são incapazes de se sustentarem. Então, são observados o comprometimento que essa pessoa tem devido à deficiência, e também esse benefício ele não é pago apenas em caso de deficiência. Existem idosos também que recebem o BPC, são idosos que não se aposentaram e que não têm hoje uma forma de se manterem, né? E também não conseguem mais trabalhar. Então, esses requisitos aí dão direito também a essa pessoa a receber. Basicamente, o BPC ele é para esse conjunto de pessoas que não tem condição, né, de estar trabalhando, de estar desenvolvendo atividade remunerada e dessa forma conseguir se manter. O valor dele é de um salário mínimo, né? Nesse momento aqui, acho que a gente está falando de R$ 1.212, que eu acho que é a atualização do último salário mínimo. E esse valor ele é pago mensalmente e para receber esse benefício é necessário uma vasta comprovação. Tecnicamente, o que dá direito ao paciente receber é a deficiência. Porém, alguns casos também são levados em consideração. Você tem que provar a sua miserabilidade. Infelizmente, as regras elas são bem rígidas. Eu falo que infelizmente, por quê? Nós sabemos que uma criança atípica, ela acaba gerando mais gastos do que uma criança que tem um desenvolvimento típico. Por quê? Muitas vezes, essa criança utiliza medicações que a gente nem sempre consegue pegar de forma hábil, né? Nos postos, nas farmácias ou ser fornecido pelo Estado. Muitas vezes, muitas mães e pais precisam arcar com terapias que o SUS não fornece. Essa criança muitas vezes tem que ter um plano de saúde, porque às vezes a cobertura do SUS ela não é o suficiente ou ela não é feita no prazo correto, né? Muitas vezes a gente espera muito nas filas do SUS e a gente sabe que se tratando de uma criança com necessidades especiais, o tempo ele pode ser um fator assim determinante para ter sucesso ou não em determinadas terapias. Então, às vezes, para encurtar essa corrida e a gente precisa recorrer à saúde particular e isso não é barato. Então, quando você precisa comprovar essa miserabilidade, você precisa estar recebendo, a sua família precisa estar recebendo 1/4 de salário mínimo per capita. E o que é isso? Você vai pegar o salário mínimo, dividir por 4, né? Então, cada membro da sua família tem que estar recebendo aquele valor. Per capita é por cabeça, né? Quantos membros estiverem na sua família, você tem que fazer essa divisão. E dos rendimentos totais da sua família, tem que dar no máximo 1/4 de salário mínimo. E realmente é uma situação de miserabilidade, porque nós sabemos como que as coisas estão caras hoje em dia, como que está sendo difícil você manter a alimentação da família e você está numa situação de receber apenas 1/4 de salário mínimo por pessoa. A gente está falando de pouco mais de R$ 300, né? R$ 1.212, pouquíssima coisa mais de R$ 300. E a gente sabe que não dá para viver no Brasil com esse valor, né? Então, para receber o BPC, você também precisa comprovar essa parte aí da miserabilidade. Comprovando
essa parte da renda, você precisa juntar os gastos que você tem mensalmente com essa criança, né? Aí, se você está pretendendo entrar com a solicitação, comece a guardar tudo. Tudo que você compra para a criança, seja os comprovantes de farmácia, supermercado. Se essa criança usa alguma alimentação especial, você também guarda as notas de tudo, fralda, lenço, tudo que você comprar para essa criança, que é essencial, né? Os remédios. Se você tiver negativa, por exemplo, do postinho, da farmácia popular e do seu município, você anexa tudo, que isso aí também vai servir para você comprovar os gastos. E com relação aos laudos, é importante você ter laudo médico especificando a deficiência do seu filho. Ser laudado, estar com o CID, né? Tem que ter lá dentro do site do INSS, você vai ver as especificações que você precisa. Conversa com seu médico também, é muito importante você conversar, você falar para que você quer o laudo, né? Que esse laudo precisa ser um laudo bem específico, porque por qualquer coisa eles vão indeferir vão deferir, né? A sua solicitação, e aí é um processo longo, é um processo difícil, então quanto mais você puder precisar essas informações, é importante. Uma coisa que é muito importante você entender também é que você vai precisar de passar por uma perícia do médico do INSS. Então, você vai passar por essa perícia, provavelmente você vai passar por uma visita social, que provavelmente vai ser um assistente social do seu município, geralmente do CRAS. Ele vai até a sua casa para poder averiguar as informações que você anexou ali na hora de fazer a sua solicitação. Porque também tem uma outra coisa. Para você fazer essa solicitação, você precisa estar inscrita no CAD único, né? E estar com o seu cadastro atualizado, ou seja, menos de 24 meses que você fez a última atualização. Então, se você não está com esses dados atualizados, já corre atrás de atualizar e já começa a separar essa documentação. Bom, aí agora nós vamos à questão que super ronda aqui o canal. A hidrocefalia por si só, ela não é considerada uma deficiência. Por quê? Existem pessoas que vivem com a hidrocefalia sem sequelas que as impeçam de trabalhar, né? Inclusive, se vocês... Eu vou até deixar um card aqui para vocês, que eu fiz uma live com uma moça, com a Renata, que ela tem hidrocefalia, eu acho que ela tem 37 ou 38 anos, e ela vive muito bem. Estudou, hoje ela trabalha como atendente, né, virtual, assim, de cartão, e ela sempre teve uma vida super normal. Então, por si só, pelo fato dela ter hidrocefalia, não a caracteriza como pessoa com deficiência e nem a impossibilita de trabalhar, né, de realmente conseguir se manter. Então, é mais interessante a gente parar para pensar nas possíveis sequelas que a hidrocefalia pode trazer para essa criança no futuro. Então, o que vai vir ali no laudo, que pode chegar... Ai, gente, o cabelo tá caindo aqui tudo. Que pode chegar realmente te dar o direito, né? Dar o direito para sua criança receber, é a questão da paralisia cerebral, que muitas vezes a hidrocefalia acaba evoluindo, né? Acaba gerando um grau de paralisia cerebral e essa criança acaba perdendo algumas funções importantes, né? Tem crianças que não andam, não falam, ou tem o seu cognitivo prejudicado, aquela criança que não consegue interagir, que não entende comandos, né? Que você não consegue realmente ensiná-la as coisas assim de uma forma, né, precisa. Então, essa criança provavelmente ela vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir entrar no mercado de trabalho, de ter uma interação social interessante. Então, do ponto de vista das mães que me procuram aqui por causa da hidrocefalia, é o seguinte: a hidrocefalia por si só, ela não é considerada uma deficiência e ela não é imediatamente coberta, né, pelo BPC. É importante que você tenha laudos médicos, né? Você vai até o seu médico, você converse com ele
sobre o risco de sequelas, sobre como que está o desenvolvimento da sua criança, se está considerado um desenvolvimento atípico, ou se essa criança provavelmente não tem risco de desenvolver sequelas maiores, né? E você tendo isso laudado, você dá a entrada no BPC. Recentemente, uma mãe me procurou aqui e ela disse que o filho dela teve uma hidrocefalia adquirida, foi bem depois assim do nascimento, eu não me lembro a idade da criança. Porém, meses depois das suspeitas, descobriram, fez a cirurgia, colocou a válvula e a criança está levando uma vida completamente normal. Então, é bem provável que nesses casos não vá receber, porque o BPC ele vai para essas pessoas que têm a sequela, que realmente têm a deficiência. E uma última coisa também, sobre a questão das negativas. Eu não consegui, eu tentei dar entrada para a Helena, porque atualmente eu não trabalho fora de casa, e até para poder ficar com ela, para cuidar dela, e foi negado, assim, não chegaram a chamar a gente nem para fazer a perícia. Quando você recebe a negativa, existe a possibilidade de você recorrer na justiça, mas aí você precisa contratar um bom advogado, e porque, como eu falei bem no início, tecnicamente o que dá direito é a deficiência. E uma vez que você atesta a deficiência dessa criança, ela deveria ter direito de receber. E também, como eu falei no início, muitas vezes esses gastos eles não são cobertos pelo nosso orçamento, que de uma hora para outra nasce uma criança e você precisa encaixar o seu orçamento para conseguir dar conta de tudo. E são muitos gastos, né? Viagens, remédios, muitas coisas não são cobertas pelo município, órteses. Então, assim, é uma infinidade de coisas que a gente precisa comprar e muitas vezes a gente não tem condição de comprar. E isso aí tudo serve para você anexar no processo e para você ter êxito aí, né, num tribunal. Porém, não é garantido, vou dizer. Tem amigas que estão há 5 anos recorrendo, né, por questão de autismo, e ainda não receberam, o INSS ainda não pagou. Mas, se você acredita que você tem direito, que a sua criança realmente tem um comprometimento que pode prejudicá-lo numa possível entrada no mercado de trabalho no futuro, você não está dando conta de... Nossa, a Helena grita, me dá um susto danado aqui. Aí eu não sei se ela tá chorando, se ela tá precisando de ajuda, mas não, ela tá só gritando porque ela deve estar lá assistindo o Bita dela e a mãezinha aqui quase infartando. Mas enfim, então se você acredita que você realmente tem direito, que você vai ser atendido, se você for atrás, for correr atrás, é importante. Comece a juntar a documentação e já dá a entrada, porque tem pouco profissional no INSS, tem uma fila grande, então é importante você correr atrás quanto antes. Se você ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar, vou tentar responder. E, se necessário, eu gravo outro vídeo para poder falar com vocês. Muito obrigada pela sua companhia, beijo e até o próximo vídeo.